Notícia urgente no Atlético, o Galo negocia a volta de Cuca para 2025, sai Adidas, entra Nike, reformulação, planejamento 2025 está aí, final de ano de temporada, vamos fazer aqui também uma retrospectiva, 3, 2, 1, Café com Jeff está no ar, depois da vinheta eu volto. Salve massa atleticana, começando mais um Café com Geve, segunda-feira, dia 9 de dezembro, aqui no canal Bica Galo. Final de ano bem diferente do que a gente esperava para o Atlético, né? A gente outro dia estava disputando finais aí de Copa do Brasil, de Libertadores, e ontem, graças a Deus, conseguimos nos safar do rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana de 2025. O Galo terminou em 12º colocado no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com um gol marcado por Rubens após o Hulk perder o pênalti. Mais um, 8º pênalti que o Hulk perde com a camisa do Atlético. Fica aí, inclusive, uma reflexão se não deveria até para o ano que vem ter uma troca de batedores aí, né, sem que haja qualquer problema em relação a esse com o Hulk, né? Então acho que tem que pensar nessa troca de batedores aí. De qualquer forma, o Galo rebaixou o Xará Paranaense, que vai amargar a Série B para 2025, e não foi o final de ano que a massa atleticana queria. Obviamente, escapamos do rebaixamento, mas pensa só, né, que outro dia a gente estava disputando final de Libertadores em Buenos Aires, a gente estava lá fazendo cobertura, estava disputando final da Copa do Brasil contra o Flamengo, falava-se em Mundial de Clubes, em dinheiro por participação, em mais de 400 milhões de prêmio, e nada disso acabou acontecendo, infelizmente, para o Galo, né? E o que a gente tem aí de retrospectiva, né? A gente vai entrar aqui no assunto Cuca e tudo mais, vamos falar também, trazer essa informação da Adidas, da Nike, mas assim, uma retrospectiva que eu quero trazer para vocês aqui do ano do Atlético em 2024. Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like, tá? Se você puder aí, deixa o like, dá uma força pra gente aqui no canal Bica Galo. Importantíssimo você dar essa força pra gente. O like ajuda muito a gente a impulsionar esse conteúdo aqui para que outros atleticanos, para que outras pessoas assistam. E se você não for inscrito no canal, você já sabe, se inscreva agora mesmo aqui no canal Bica Galo, beleza? Bom, então vamos então trazer um pouco de informação aqui sobre a retrospectiva do Galo. Primeiro, vamos trazer as premiações que o Atlético teve. Com a Copa do Brasil, foram 51 milhões de reais. Vou arredondar os valores, tá, pessoal? Copa do Brasil, vice-campeão. Copa Libertadores, também vice-campeão, 96 milhões de reais. Premiação do Brasileiro, 19 milhões por ter terminado em 12º colocado. O brasileiro também paga bem. Renda líquida na Arena em 2024, aproximadamente 72 milhões de reais. TV, pay-per-view, o Galo deve receber aproximadamente 130 milhões de reais. 5 milhões e meio por participar do Campeonato Mineiro. Aí teve vendas e empréstimos, saiu Pavon, Edenilson, Patrick, Gemerson, o Terans, né? O Savarino, o Galo teve uma porcentagem porque o Botafogo comprou, o Terans da mesma forma porque o Fluminense comprou. Enfim, tiveram vários jogadores que totalizaram cerca de 51 milhões de reais. Tipo patrocínio, aproximadamente 85 milhões de reais, contando o patrocínio master da Betano e outros patrocinadores, e além das arrecadações com os clubes sociais, Clube Labareda, Vila Olímpica e tal, e as lojas também, ficou na casa de 15 milhões de reais. O Manto da Massa levantou aproximadamente 5 milhões de reais, sócio-torcedor em torno de 20 milhões, e ainda teve um aporte de 200 milhões na SAF através do Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, né? Então, em 2024, aproximadamente 755 milhões de reais foi que o Atlético levantou. 65 milhões de reais foram gastos em reforço. Trouxe o Paulo Vitor, custou 500 mil junto ao Boston City. O Scarpa custou cerca de 27 milhões junto ao Nottingham Forest. O Bernard ele veio sem custos de aquisição. O Brian Palácio, cerca de 15 milhões junto ao Atlético Nacional. O Robert veio no empréstimo sob taxa de 700 mil e o Lianco cerca de 22, 25 mil reais, além ainda do Fausto Vera, que custou cerca de 5 milhões de dólares, e também no Davidson, que foi mais ou menos 4 milhões e meio. Então, assim, gente, isso aqui é o ano do Atlético ao resumo, né? Muito mais rentável do que previsto nas projeções orçamentárias, onde falava-se de oitavas de Copa do Brasil, oitavas de Libertadores, G6 de Brasileiro. Então, o Atlético levantou muito mais grana
muito mais dinheiro de premiação do que era esperado. Ponto. Esse é um ponto, né? Então, assim, tem dinheiro no caixa para poder investir. Tem dinheiro no caixa para fazer o melhor planejamento. Tem dinheiro no caixa para a gente montar um elenco de verdade. Um elenco que a gente não precise só de ficar tentando provar que é um elenco bom, mas um elenco que de fato seja bom. Um elenco que de fato tenha pontas, que tenha jogadores de velocidade, que tenha jogadores que façam o famoso salseiro no segundo tempo, que tenha jogadores que tenham a possibilidade de mudar a característica de um jogo a partir de suas próprias características, que tenha lateral direito de verdade, que a gente tenha volantes reservas, que a gente tenha bons zagueiros, que a gente tenha um verdadeiro camisa 10, um armador, um jogador que precise cadenciar o jogo, que faça a bola correr e não precise de correr por ela. A gente precisa de tudo isso para ter um ano diferente, melhor do que foi o ano de 2024. Uai, Jefferson, mas você está reclamando e a gente chegou nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil? Sim, tem isso. Tem esse ponto que a gente chegou nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, mas para mim é uma coisa clara que o Atlético ele foi longe demais diante do elenco fraco e deficiente que tem hoje. Foi longe demais, alcançou esses vice-campeonatos aí e foi longe demais. O rebaixamento no Brasileiro quase veio na última rodada. O Galo, se tomasse um gol para o Atlético Paranaense, eu duvido que viraria o jogo e poderíamos estar falando hoje de estar na Série B, o que seria um pesadelo sem precedentes na vida do atleticano desde 2005. Então tem muita coisa para olhar para dentro e mudar, e fazer planejamento, e montar elenco, e ter vergonha na cara para aparecer e dar satisfação para o torcedor, porque é o torcedor que faz tudo isso aí acontecer. Sem o torcedor, nada disso acontece. Nada disso acontece. É o torcedor que faz o Atlético existir. Enquanto as pessoas que trabalham no clube, que regem o clube, não entenderem isso, acharem que estão sempre lá por cima da carne seca, no Olimpo, onde não falam, onde não precisam de dar satisfação com ninguém, onde podem aí controlar todos os meios e mídias aí, e as pessoas, as coisas não vão mudar. Né? Então esse é um ponto aqui que eu queria colocar, que é sobre o planejamento, que na minha opinião foi mal feito, que deve ser bem modificado, principalmente a forma de montar o elenco e de definir a questão do treinador para 2025. E aí, eu venho falando aqui no Café com Jeves sobre como que isso vai acontecer, né? Pô, a escolha do próximo treinador do Atlético, depois que acabar o Campeonato Brasileiro, naturalmente permanecendo na primeira divisão, definirá os rumos do clube em 2025. Eu falei isso aqui essa semana no Café com Jeves, semana passada. O que eu quis dizer com isso? Se você investe num treinador de ponta, um cara de alto escalão, um cara de nome e um cara que você sabe que tem possibilidade de trazer títulos para o clube, naturalmente esse técnico vai chegar e vai falar, olha, o elenco é bom, mas precisa de melhorar. Eu preciso dessa lista aqui de reforço. Então você me traga esses jogadores, que aí eu posso trabalhar e fazer o meu melhor trabalho aqui. Porém, o que a gente está falando agora, nesse momento, em 2024, no final da temporada, é na contratação, de novo, do Cuca. O Cuca é o bola da vez do Atlético. O Cuca é o nome da diretoria para 2025. O Cuca é o treinador que o Atlético pretende contratar para a próxima temporada. A informação chegou ontem à noite lá da Itatiaia, né, do Cláudio Rezende, de que o Cuca estaria negociando com o Atlético já há alguns dias desde a saída do Gabriel Milito. O Cuca, que ele teve uma última passagem no Galo em 2022, né, chegou ali, fez 21 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, né? Acabou saindo em novembro, o Kudê chegou naquela época e teve ali algum problema com o elenco, teve racha de elenco, na época, se não me engano, foi o Breno Galante, eu não lembro quem foi o jornalista que levantou que haviam problemas de elenco com o treinador. Outro dia o Savarino apareceu dando entrevista aí pro Jogo Aberto, falando também que teve problemas aí de situação com o Cuca, que tinha uma amizade, depois ele acabou tendo ali situações com o Cuca. E assim, eu nem tô falando do relacionamento com o jogador, não, né? O Cuca, ele é bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. É um técnico que sabe montar time, que sabe montar elenco, que conhece o Atlético. Mas o problema em tudo isso é que não é um treinador que vai requerer investimento. É um treinador que ele vai chegar, se bobear, não, o Mariano ainda serve para jogar mais um ano aqui. Não, o Allan Kardec pode ser meu centroavante reserva. Não, quem sabe você deixa aí o Maurício Lemos para jogar do lado esquerdo quando o Alonso não puder. E nisso aí a gente vai deixando de fazer as reformulações necessárias de elenco, deixando de trocar as peças que tem que trocar, e são várias.
Eu fiz esses dias uma live passando todo o elenco do Atlético aqui, e a gente chegou em 8, 9 jogadores que deveriam ou poderiam sair. Ontem a gente fez lá na live do Pedrone, no Domingalo também, uma tier list, né, dos jogadores que deveriam ou poderiam sair do Atlético. E a gente chega nesse momento falando de um treinador que, quando ele esteve por aqui, naquela época, em 2021, não foi ele que montou o elenco, ele foi campeão de tudo, a verdade é essa, mas não foi ele que montou o elenco foi montado anteriormente pelo Sampaoli. É bom a gente lembrar isso. Tiveram alguns ajustes, algumas contratações, mas o que ele pediu de fato ali na época não montou o elenco, foram pouca coisa. Né? Então o elenco já estava pronto, já caiu na mão do Cuca naquela época. Né? Então, assim, eu até acho que ele sabe montar time, até acho que ele sabe contratar jogador, que ele tem uma boa visão, apesar de eu não gostar tanto assim do estilo de jogo do Cuca atual. Acho que é um estilo de jogo muito Cuca Ball, bola na área para centroavante e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Não gosto muito desse estilo de jogo. Porém, quando eu falei sobre o Atlético vai definir os rumos de 2025, quando contratar o próximo treinador, tá acontecendo exatamente o que eu comentei. Tá trazendo um treinador que é amigo da vizinhança, que conhece a diretoria, que conhece o clube, que tem a chave do CT, que chega lá não precisa de se apresentar para ninguém porque todo mundo já conhece, já sabe os caminhos, não precisa de andar de ônibus lá pelo CT para conhecer o centro de treinamento. E essas são as características boas. Esses são os pontos bons. O problema todo é que é um técnico que não vai exigir investimento. É um técnico que vai pegar os limões que tem hoje no elenco e vai fazer a limonada que tem. E novamente a gente vai incorrer aqui no meio do ano, lá para setembro do ano que vem, quem sabe, falando em troca de treinador, falando que o elenco não tá bem, falando que faltam peças, falando que o elenco tá velho. E um novo ano vai acontecer, tomara que eu esteja errado, mas um novo ano vai acontecer e a gente vai falar, olha, de novo falhamos no planejamento. Aí no final do ano, independente se for bem demais, ou se for mal demais, ou se for médio, o Cuca vai deixar o Atlético, porque é assim que ele faz com os seus trabalhos. E aí eu fico pensando, é esse o treinador que a gente precisa nesse momento para reformular o time? Para reformular o elenco? Reformulação de elenco precisa de dinheiro para fazer. Não é só criatividade, não, é dinheiro. Precisa de ter plata, chegar lá e contratar os jogadores que precisa contratar. É esse jogador que vai fazer a gente, é esse treinador que vai fazer a gente reformular o elenco, vai rejuvenescer o elenco? É esse treinador que a gente vai ter ali novas ideias? Um planejamento diferente? Um estilo combativo, inclusive a decisões internas do clube, onde possa questionar, claro, da melhor forma, da forma educada, polida e tudo, mas que possa questionar decisões e questões que venham de cima. É esse o treinador que vai fazer isso? É o Cuca que vai fazer isso no Atlético? Ou a gente está falando de mais do mesmo? Como eu disse, uma pessoa que já conhece tudo, já tem a chave do CT, a gente já sabe como trabalha, já conhece o elenco todo e que não vai falar que precisa de reforços, porque vai ser dito que não precisa de reforços. É isso que eu estou imaginando que vai acontecer. Vai ser um ano sem investimento. E é um ano sul-americano, não um ano de Libertadores. Pode ser que chegue em dezembro do ano que vem, daqui a um ano, esteja tudo mil maravilhas. Com certeza eu quero que aconteça isso. Mas a minha perspectiva, trazendo o Cuca de novo, é uma perspectiva de desânimo. Eu acho um bom treinador? Acho. Inclusive a pergunta do Jeves, obviamente, é essa. Se você aprova a volta do Cuca. Ontem eu fiz isso lá na Trinca de Ferro, 71% aprovaram a volta do Cuca. 29% não aprovaram. Mas você, que concorda comigo, que está todo dia aqui batendo aqui, falando, Jeves, você tem que cobrar, você tem que pedir reformulação, você tem que pedir planejamento diferente. É o Cuca que vai trazer esse planejamento diferente? É isso? É isso mesmo? Então fica aí a reflexão, tá bom? Esse é o ponto aqui para mim que me incomoda. Tem pontos bons, que são os pontos de conhecer o elenco, de conhecer o CT, de conhecer as pessoas, mas o ponto ruim é que mostra que a diretoria ela não tem criatividade e nesse momento não tem ambição para buscar um técnico que de fato vai fazer e provocar uma reformulação no clube. Esse é o ponto. Outra informação que a gente tem para passar para vocês aqui é sobre a troca de material troca do material de fornecimento esportivo, tá? Do fornecedor de material esportivo. Eu já falo para você. Antes, deixa eu só falar aqui, dar um recado, falar do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria. Esse recado é para quem é dono de clínica,
tá? Principalmente dentista e médica. Se você quer de fato alavancar a sua clínica, quer gerar autoridade na internet, quer ter mais pacientes, quer ter mais acolhimento aos seus pacientes, quer reformular os métodos e processos da sua clínica, procure a Máquina de Soluções Consultoria. O Tobias Kfouri é a maior referência da América Latina neste assunto de consultoria de clínicas e é especialista, junto com a equipe dele, em transformar a vida das clínicas, e não só no Brasil, mas também América Latina fora, Europa, Estados Unidos. Tá todo mundo que tem clínica procurando a Máquina de Soluções para gerar autoridade sem ter nenhum tipo de marketing agressivo e sem apelar aí para qualquer coisa que perca a integridade e a ética da profissão. O código BICAGALO te dá 13% de desconto no site do Tobias. Escaneie esse QR Code aqui abaixo e procure a Máquina de Soluções Consultoria. Tenha uma clínica lucrativa com o Tobias Kfouri. Bom, agora vamos falar aqui de uma outra informação. Essa informação também aí da Rádio Itatiaia. O Atlético de última hora, assim, né, a notícia chegou ontem, está trocando o fornecimento de material esportivo. A Adidas, que tinha contrato até o final do ano de 2025, não vai permanecer no Atlético para o ano que vem, e a Nike será a nova fornecedora de material esportivo. A informação ela vem do Cláudio Rezende e ele traz os detalhes aqui para você. Mais informação. Quentíssima da Itatiaia, mais uma. Opa! Vamos lá? O Atlético acertou com a Nike. Acabamos de ter essa informação, o Galo então troca a Adidas pela Nike. Olha. E são 4 anos de contrato, a partir já do ano que vem. Então, o Galo já, a partir do ano que vem, vai vestir Nike, vai ter 25% de royalties, 35 mil peças por ano, que é um número de peças maior do que a Adidas oferecia, e 4 milhões de reais que a Nike vai disponibilizar para o Galo montar uma nova loja. E, além disso, uma garantia de que nas lojas Nike espalhadas por todo o mundo, o Atlético terá exposição, né? A sua marca, a sua camisa será vendida. Será vendida nas lojas Nike por todo o mundo. Então, o Galo já estava querendo essa mudança, porque havia uma dificuldade aí. Agora, a Itatiaia confirmando, a partir do ano que vem, 4 anos de contrato, o Galo com a Nike. O Atlético será vestido agora pela Nike, não mais pela Adidas. Sai uma empresa alemã, entra uma norte-americana para assumir o Atlético a partir. Bom, é isso então, né? O Atlético vai ser vestido agora pela Nike, não mais pela Adidas. 4 anos de contrato. O Cláudio Rezende trouxe as informações aí da Itatiaia. A gente confirmou aqui, então, no próximo ano já vai ter nova loja, né? Inclusive a Nike pretende aí impulsionar a marca do Galo mundo afora. Isso eu achei interessante, né? Assim, não que eu não tenha gostado da Adidas, mas se é um contrato melhor, se é melhor para o clube, para mim é melhor também. E nesse momento eu aprovo, então. Beleza, pessoal? Essas são as notícias de hoje do Café com Geves. Rapidinho, curtinho, para você começar o seu dia embalado, tá? E torcer aí para o Galo ter um bom final de temporada, né? Acertar na escolha do técnico. Se for o Cuca, que seja o melhor para fazer esse trabalho. E você vai deixar os seus comentários aqui pra gente no canal Bica Galo. E claro, deixe também o seu like, tá bom? Dá uma força pra gente aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Esse conteúdo vai ao ar sempre de segunda a sexta, de manhã, logo após o meu amigo Breno Galante. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, eu sou Marco Geves e eu fui.